Descubra os segredos para construir uma carreira literária de sucesso com o livro Como se tornar um escritor profissional. Estratégias vencedoras, da autora Neila Bruno. Disponível em viaeditora.com.br. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso Clube do Leitor BR. Estamos aqui com esses episódios gravados, especiais, né? Então, como eu já disse, será gravado. Não vamos ter como responder as perguntas que forem feitas ao vivo, mas vocês podem deixar os comentários de vocês, podem participar, certo? Depois a gente repassa aí qualquer pergunta para a Ana Lu e ela responde depois para vocês, tudo bem? Mas antes da gente começar no papo, já vamos deixar aqueles recadinhos que vocês já estão acostumados, habituados, reclamam, mas a gente sempre fala, Ana Lu, a gente fala para a galera esquece, então a gente tem que falar. Inscreva-se no canal, deixe seu like nesse vídeo, acione as notificações, compartilha esse episódio com todo mundo, que com certeza o papo hoje vai ser muito bacana, como sempre, então já vai fazendo isso, certo? Principalmente deixando aquele like também maroto no vídeo, então já vá fazendo isso. Lembrar para vocês sempre, é importante, que tem o site do Clube do Leitor, que é o clubedoleitor.net.br. Lá tem informações sobre os membros do clube, dicas de leitura, tem informações sobre as atividades do Clube do Leitor. Então vão lá. E eu nunca me canso de dizer que lá tem uma área de contato, que é a melhor maneira de você entrar em contato com o pessoal do Clube do Leitor. É a melhor forma de você mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, participar das coisas que o clube está organizando. Vai lá, clubedoleitor.net.br. Você que está aí nos assistindo, quiser apoiar aqui o nosso projeto, você pode também fazer um Pix de qualquer valor. A chave está passando aí na sua tela. É o clubedoleitor.br2023@gmail.com, certo? Então pode fazer um Pix de qualquer valor e nos apoiar. E quero lembrar para vocês também que esse episódio está sendo patrocinado pelo Sigma, que é um curso especialista na preparação para concursos públicos que vai te ajudar a alcançar a sua meta mais rápido, né? A sua aprovação. O Sigma tem turmas presenciais e online, com aulas claras, objetivas, professores qualificados, plataforma confiável, material didático próprio, né? Então o Sigma vem se tornando uma referência cada vez mais em preparação para concursos devido ao alto índice de aprovações do curso, certo? Então, ao escolher o Sigma, você opta por uma preparação séria e completa. Estude com quem entende, seja Sigma você também. Certo? Os contatos estão aí na tela. Eu sempre gosto de frisar que eles têm turmas também online, então você não precisa estar lá no local sede, né, do Sigma. Então, manda uma mensagem, veja como você pode se inscrever e participar dos cursos preparatórios do Sigma. E por último, mas não menos importante, você que está caindo de paraquedas aqui, está se perguntando o que é o Clube do Leitor. Ele é a iniciativa da professora Neila Bruno, que tem o objetivo de aproximar cada vez mais os leitores dos autores, né, através de muitas atividades, como círculo de leitura, roda de debate, tem gincana literária, tem as lives com os autores aqui no YouTube, enfim, também infinidade de coisas. Então siga lá no Instagram, @Clube do Leitor BR, certo? Depois desse famoso chá de cadeira que a gente oferece a todos os nossos convidados, agora vamos ao que realmente interessa. Tudo bom contigo, Ana Lu? Tudo jóia, feliz de estar aqui com vocês, um grupo que eu admiro, já acompanho tem um tempo. Estou animada para esse bate-papo. Muito bom. Nós que agradecemos, estamos muito felizes com a sua participação. E antes da gente falar do seu livro mais recente, nunca diga o último, tá? É sempre mais recente, viu, gente? Certo. O último, né? O último é sinal que eu estou escrevendo mais um. Então é sempre mais. Essa sempre conta aí nunca. É sempre mais recente. Antes da gente entrar nesse ponto, eu quero já te fazer uma pergunta que eu costumo fazer para alguns convidados, não para todos, porque tem uma categoria de profissionais que se destaca muito, né? Quando eu converso com os autores, muitos são da área do direito. O que o pessoal dessa área é tão atraído pela área da escrita, da literatura, Ana Lu? É para desopilar um pouco daqueles textos chatíssimos que vocês têm que trabalhar todos os dias? Eu acho que você já pegou aí um bom fio, viu? Para desvendar esse mistério. Tem a ver o fato que normalmente quem é de ciências humanas gosta mais de ler, se identifica mais com essa questão de textos. Em geral, são pessoas que já têm essa aproximação. E no direito, eu já fui professora de direito, larguei, inclusive, não volto da aula para não deixar morrer a literatura como carreira para mim.
a gente vive da palavra. Vive mesmo da palavra, não é uma maneira de dizer, da palavra escrita e da palavra dita, né? Oralmente, como a gente se expressa. Então, já tem ali um exercício que é muito difícil. No meu primeiro livro, inclusive, era uma preocupação muito que eu tinha de não tornar o meu texto enfadonho com aqueles cacuetes do direito, porque pensa, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia escrevendo, eu sou assessora judicial, então eu escrevo decisões, sentenças o dia inteiro, pá, 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 pá. E aí eu encerro meu expediente, fecho o arquivo, abro o arquivo do livro e começo a escrever. Eu tenho que dar uma virada de chave. Virar a chave Que a bem coisa mesmo. seja fluida, mas eu acho que tem a ver com isso. E tem a ver com desapilar mesmo também, porque, nossa, a literatura salva de muitas formas, né? Oh, com certeza. Apesar que você falou aí que quem é da área de humanas gosta de ler muito e tudo mais, mas normalmente quem é da área do direito tem que ler tanta coisa da área do direito que fica um pouco difícil ler outras coisas também, né? É verdade, é verdade. E até vou aproveitar para fazer uma queixa, Faça. que os alunos de direito, antes os cursos de direito eram cursos cascudos, as pessoas já entravam ali com a bagagem e tal, e os alunos estão muito assim, você aí que já vai vestindo sua carapuça aí em casa, pessoal que está muito atrás do resumo, sabe? Você querer ler os manuais, os grandes autores, as coisas que formam o nosso raciocínio, nossa base de conhecimento jurídico, tem que ler, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas, realmente, a literatura, ela acaba... Muita gente fala assim, mas Ana Lu, mas você já leu o dia todo. E eu faço coisas assim, que eu mesma chego a pensar que é maluquice minha. Porque eu trabalho ali das 8 às 12. Aí eu tenho um intervalinho. Eu almoço, quero dar uma descansada. Aí eu pego o livro que eu estou lendo... Ler para descansar. E leio para descansar. E aí, quando eu vejo, eu falo, acabou o horário. Aí volto para a mesa do computador e volto para ler e escrever. Mas é engraçado, né? Eu acho que quem gosta muito de ler tem esse hábito muitas vezes e é estranho mesmo para as outras pessoas, né? Você ler para descansar, mas eu já falei isso algumas vezes. E de fato, para quem curte, realmente é um descanso Porque para a você mente. Né? exato, exato. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma cabeça muito acelerada, então eu tenho pensamentos ali que ficam muito efervescentes, giratórios, e essa coisa da nossa conexão com a internet, dos nossos cliques e nossas respostas muito rápidas, isso acaba estimulando essa coisa do rápido, a cabeça muito povoada de pensamentos e tudo. E aí eu tenho dificuldade, eu até faço essa brincadeira porque eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu acho que não é por erudição, é porque eu sou uma pessoa insone. E aí, para dormir, aí eu fico lendo, e funciona, é ficção. Não, ficção não funciona tanto. Que eu fico ali, eu mergulho nos problemas de outras pessoas, problemas que não são meus. E isso me deixa numa paz. E aí eu simplesmente durmo, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Então, a gente sempre coloca assim nessa caixa da literatura... o filho falando, né? Que não isso aí faz parte, isso aí é normal. Sempre coloca nessa caixa de literatura assim, as nossas necessidades, as nossas necessidades de escape. Por mais que pareça algo que é complicado, que lê, precisa de uma atenção e tal, mas ao fazer isso, você relaxa de outras maneiras, né? Às vezes é exatamente o que você está precisando. Com certeza. Bom, e essa mente tão efervescente, tão cheia de coisas, vamos saber um pouco o que essa mente produz. Vamos falar desse mais recente livro seu, né, que é o Verdades de Papel, foi lançado este ano, né? Fala um pouquinho dele, mostra ele pra gente. Fala o um pouquinho óculos embaçando. Fala Esse um pouquinho é pra gente sobre ele, sem dar muito spoiler, né? Dá aquele gostinho de quero mais pra galera. Fala um pouquinho sobre o livro. Eu amo essa capa, achei que ficou um show. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar o óculos de volta, porque eu não enxergo nada, eu sou mega míope. O Verdades, ele é um livro que surgiu para mim de uma história da casa de minha mãe. Eu ia na casa de minha mãe é uma professora, eu moro numa cidade pequena, minha mãe é uma professora de escola estadual, que deu aula para a cidade inteira. Então, as pessoas, para andar na rua com ela é difícil, parece vereador andando. E aí, ela sempre contava para mim... Ela nunca se candidatou? Não, o marido era político, parou, graças a Deus, parou tem um tempo. Mas ela, nossa, ela é a queridinha. Eu faço vídeos com ela no meu Instagram, o povo quer me expulsar do meu Instagram para ficar com ela. E aí ela me contava a história de uma moça, uma história real, de uma moça, que aqui na zona rural, na região do Cacau, que é onde eu estou, ela se alfabetizou sozinha, numa roça de cacau, filhos de pais analfabetos, pegou uma apostilinha do Mobral, que era uma coisa da época da ditadura militar, que a mãe tentou fazer e não aprendeu a ler. E ela foi olhando, tentando entender, meio que conseguiu. Ela colecionava recortes de jornais que o pai trazia da venda, embalava os mantimentos das
das comprinhas, né? Ela me falou assim, 1 libra de sabão em pedra, vinha embalado um jornalzinho. Ela reunia aqueles jornais que ela não sabia ler, mas via aquelas figuras. E aí ela foi entendendo os fonemas, colando uma coisa na outra, entendeu como funcionava, achou pouco, juntou a meninada da fazenda e ensinou esses meninos a ler e escrever, ensinou a mãe dela a ler e escrever. É uma história assim de superação. Hoje essa mulher trabalha dando mentorias para outras pessoas entrarem em linhas de mestrado e doutorado. Ela é mestra, vai iniciar o doutorado dela agora, assim, uma história completamente fora da curva. E minha mãe me contava essa história e falava, gente, mas essa mulher precisa escrever um livro. Ela precisa. E isso ficou anos. Aí eu escrevi o Com Amor Mamãe, estava em busca da próxima história. Minha mãe voltando nessa história, eu falei, quer saber do que mais? Ela não vai escrever esse livro, eu vou chamar ela para se eu posso escrever. Aí fiz uma entrevista com ela. Na época era pandemia, todo mundo de máscara, cada um numa ponta da mesa, umas 3 horas conversando. E aí eu usei isso como base para a construção de Rita de Cássia, que é a minha personagem, a minha protagonista do Verdade de Papel. E aí eu colei nisso toda uma situação ficcional e coloquei a questão do eucalipto, da expansão de eucalipto aqui nessa região, né, de resto de cacau e de Mata Atlântica, toda uma problemática de biodiversidade, de ecologia que a gente precisa discutir, e também que tem implicações econômicas positivas e negativas na região. E aí eu fui colando essas coisas e construindo um livro que eu não sei, obviamente ele é um romance, mas eu tenho dificuldade de classificá-lo internamente, porque ele mistura muitas coisas. Eu acho que na segunda metade ali ele quase entra num thriller para desvendar ali aquele mistério, o problema que foi proposto no livro. E, enfim, é um livro que tem agradado. A gente está indo agora para a gente já está chegando agora à terceira tiragem dele, ele foi lançado esse ano, a gente já está na terceira tiragem e ele está rodando legal. Muito interessante. Bom, a história que está por trás já é muito interessante, né? E assim, o quanto da verdade da história dessa pessoa tá no livro e o quanto, até que você consegue botar assim uma proporção, uma porcentagem. O quanto de porcentagem é história dela ali mesmo, embora romanceada? Linearmente, eu consigo dizer que a infância e o início da juventude da Rita de Cássia é muito semelhante à de Silvia. Eu peguei demais dela. Peguei trechos inteiros. Antes de publicar, ela tem uma história de vida muito difícil. O pai era alcoólatra, a mãe tinha a hora marcada para apanhar em casa, que era a hora que ele voltava da venda, né, do bar, principalmente nos finais de semana. Tinha toda uma questão dramática ali. Eu tive o cuidado de dar para ela o manuscrito para ela ler e me dizer de que maneira ela se sentia à vontade. E ela autorizou, amou o livro. Mas a infância e a juventude é muito cheia dela. E os contornos dessa mulher, dessa personagem. Foi uma coisa até que no meio da escrita eu dei uma travada. Eu senti que eu tinha uma história muito boa nas mãos, eu tinha medo de melar a história, eu dei uma travada, fiz uma mentoria até com uma pessoa que eu gosto muito, e aí eu entendi, ela me mostrou, falou, não, sua personagem, ela tá com os conflitos aqui que você precisa, conflitos, não que a personagem não tem que ter conflitos, um personagem ser conflito é um personagem vazio que não tem valor nenhum para a literatura, mas eu tinha que dar umas aparadas nela, entender melhor quem era essa mulher, e o arco de personalidade da Rita de Cássia é muito o arco de Sil. Foi ela que me permitiu criar a história de maneira que fizesse sentido, a ponto de o final, o desfecho da história, é um desfecho completamente diferente do que se a personagem fosse próxima a mim. Entendeu? Eu olhando aqui, diante daquele conflito, daquele dilema, eu sei que eu teria uma decisão completamente diferente, mas faria sentido para mim, não faria sentido para Rita de Cássia. Então, ela estava tão robusta já num determinado momento que eu conduzi conforme a personalidade dela. E aí isso tem tudo a ver consigo. Muito legal. E qual foi a reação dela ao ler a obra pronta, finalizada, diagramada? Porque ela leu o manuscrito antes, te deu ok, né? E como foi a reação dela ao ler o trabalho pronto e acabado? Qual que foi o... Ela disse que tinha horas que ela precisava parar de ler para chorar. Porque ela se viu retratada ali de maneira muito fiel em alguns momentos difíceis para ela. E isso, com certeza, evocou muitas memórias, né? Isso provavelmente mexeu ali muito nos sentimentos dela. Então, ela disse que chorou muito. Mas a Rita, ela é uma mulher muito aguerrida. E Sil está num momento de vida que ela está precisando. Deu uma travadinha. Vamos ver se ela volta.
Aqui voltou. Voltou? Voltou. Beleza, você falou assim, que a Sil está num momento de vida... Ela está num momento de vida precisando tomar algumas decisões. Isso aí é da pessoa real mesmo, né? Sim. Precisando da força da Rita. Entendi. E aí eu falei, isso vai ser bacana agora. Você emprestou tudo isso para ela. Tá na hora agora de você pegar essa força resolutiva que ela tem e enfrentar seus problemas, enfrentar seus desafios agora. E aí você emprestou para ela, você deu para ela, agora tá na hora dela dar para você. Ela foi inspirada em você, agora você se inspira nela e resolve seus problemas, toma as decisões que precisa tomar. Que ela sabe quais são, mas enfim, são difíceis. Sim, muito legal, muito bacana. Mas vamos rebobinar a fita um pouco, né? Tá. Os velhos falam rebobinar a fita, né? A gente é milênio, a gente é de outra geração. Vamos rebobinar a fita um pouco. Você disse que a sua mãe te contava essa história e... É sua mãe mesmo, né? Que contava. Minha mãe. Por um segundo me deu um lapso aqui. Sua mãe contava essa história e falou, pô, ela tem que escrever. Já que ela não vai escrever, eu vou escrever. Mas você já vinha pensando em escrever um segundo livro? Ou a história que te fez querer escrever um segundo livro? Depois que você tira o gênio da lâmpada, ele não volta, né? Eu tardei muito em começar a escrever, que é uma coisa, inclusive, eu descobri depois, é uma coisa comum em mulheres escritoras. As mulheres escritoras demoram para entender ser escritoras. Isso tem tudo a ver com a questão de autoestima, de validação social e tal. Tem um movimento nesse sentido. Inclusive, né, eu leio Mulheres, e, enfim, tem um movimento, inclusive, de Giovanna Madalosso, que é fantástica, que ela trouxe esses dados, né, que eu mesma não conhecia. E me sensibilizei porque é parecido, assim. E eu sempre fui uma leitora muito voraz, eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe, que é essa professora, ela é professora de literatura e português, então ela me cabeçou de livro o tempo inteiro na vida, ela me dava muita coisa para ler, me cobrava essa leitura. Hoje sou eu que dou para ela. Foi sua mãe que destruiu suas prateleiras? Eu não vou passar essa responsabilidade para ela, porque eu sou aluna. Hoje, a gente está gravando no dia da Black Friday. Sim. E, nossa, o que eu comprei de livro hoje, eu não quero nem comentar. Quero nem comentar. Se a listinha, essa coisa que a gente fica, né? Eu vou ter férias em janeiro, então já está toda estruturada para minhas férias em janeiro. Gente que quer ir para a praia, tem gente que quer ir para a serra. A Ana Lu só quer vários livros para poder passar as férias lendo. Para ler na praia. Eu ainda sou abusada, porque eu sou baiana, então aqui a gente tem praias maravilhosas, eu sou abusada. Eu vou para a praia e levo meus livros. E aí, eu demorei muito. Eu não achava que eu iria escrever literatura. Eu sempre fui muito aficionada por literatura, e meu marido é que falava: você vai escrever um livro, você vai escrever 10 livros. E eu achava que não, porque eu não acreditava. Não era que eu não soubesse escrever, eu vivo de escrever. Sabia que eu escrevia bem, mas uma escrita muito diferente, como a gente estava falando, né? Essa escrita jurídica. Mas eu não achava que eu conseguiria fazer uma história parar de pé. Essa foi sempre uma coisa que me intrigava. Sabe quando você termina de ler um livro que é muito legal, e você termina e fala, caramba, como é que teve essa ideia? Como é que sustentou essa história até o final? Isso sempre me mexia. E aí, eu tive filhos, tinha parado a docência, quis ter meus filhos, e aí engravidei, gêmeos, né? Aquele desespero todo que vem logo com um pacote alucinante. E eu lembro que nessa época as pessoas diziam assim para mim... né? 2 para dar mais emoção. Não atacado, que varejo é bobagem. Aí as pessoas falavam assim para mim, você lê muito, mas você lê muito porque você não é mãe. Quando você for mãe, você vai ver. E eu não era mãe, não contestei. E aí... Eu fui para a maternidade levando meu livro, porque, enfim, né? A gente tem é uma coisa assim que depois da mão vem um livro, né? Então eu estava lá com o meu livro, esperei a hora do parto lá, lendo meu livrinho, e aí voltei com essas 2 crianças enlouquecidas, e um dia sem dormir, 2 dias sem dormir, 3 dias, 4, 5, aquele negócio de dar peito, tira um, bota outro, tira um, bota outro, tira um, bota outro. Nossa, Loucura. Tem que fazer o rodízio, né? Pois é. Não, gente, era realmente insano. E aí, no 5º dia, e eu deitava, no pouco tempo que eu tinha para dormir, eu deitava e parecia um tiranossauro rex, assim, os bracinhos assim, não conseguia relaxar, o tempo que eu tinha para descansar, eu não me descansava. E aí eu falei, cadê meu livro? E voltei a ler meu livro no 5º dia, depois dos meus filhos gêmeos nascerem, porque é necessário, entendeu? É uma necessidade, não é uma coisa, não é nem um diletantismo, já virou necessidade. E aí esses meninos estavam com 1 ano e pouco, teve a pandemia, né? Que algumas mulheres chamam de panderpério, eu acho esse termo muito bom. E meus pais têm uma propriedade rural, têm uma fazenda.
E a gente foi para essa fazenda, esperar o fim do mundo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, se ia viver, se ia morrer, né? A gente conhece esse contexto. E eu fiquei lá, trabalhando em home office, com a internet que caía e voltava, com essas crianças que não dormiam, e madrugada eu ficava pensando. E eu tinha uma comunidade, um grupo de 7 amigas, chamado Turma do Peito, de WhatsApp, que eram da minha cidade, que uma amiga, uma mais próxima, me colocou, ela botou mulheres de idade gestacional próximas, que estavam ali na cidade, falou, vamos fazer um grupo de WhatsApp para a gente compartilhar. Eu falei, lógico que isso não vai dar certo. Mas não quis ser a pessoa antipática, então entrei no grupo, fiquei lá na minha caladinha. E aí a coisa estava indo meio devagar, mas daqui a pouco essas crianças começaram a pipocar, uma nasce, outra ttt. E aí a coisa esquentou, porque às vezes tudo que a gente precisava era outra pessoa dizer, olha, tô aqui também, tá na madrugada, tô amamentando, eu também, aqui gripou, é assim mesmo, fica tranquila, procura pediatra tal, muito bom, aqui a gente tá usando isso, tá dando certo. E aí, esse grupo já tinha engrossado o caldo, e eu tava lá na fazenda, e eu vi essas meninas, cada um passando a pandemia a seu modo, cada uma com um patamar econômico diferente, né? Passando de uma maneira diferente, mas eu percebia como essas mulheres se tornavam extraordinárias, sendo mulheres tão comuns, se tornavam extraordinárias na missão que parece tão simples, que é criar seu filho da melhor maneira que você pode. Simples, sim. Vai nessa. Quanto disso não pode ser falado. Por quê? Porque não fica legal, porque não engaja no Instagram, porque você tem que estar sempre dizendo obrigada, meu Deus, pelos meus filhos maravilhosos. E você diz, mas nem sempre é fácil, né? Não é toda hora que está tudo bem, não é toda hora que você quer ser a mamãe. E essas coisas não ornam com essa maternidade romantizada, né? E é rosa se é menina, e é azul se é menino, esse tipo de coisa. E eu sentia uma necessidade de falar. Então eu comecei a construir na minha cabeça uma história que inicialmente era uma piada comigo. Inicialmente o livro se chamaria O Clube da Mamãe que Sabia Demais. Porque eu, engravidei de gêmeos, eu sou uma CDF, eu tenho uma história com a CDF. Aí eu falei, o quê? Meu amor, eu vou ler tudo que tem sobre maternidade, eu vou assistir tudo. Eu tinha cursos, César, eu tinha certificados. Meu marido falou que ia botar assim, na parede, um certificado para aquelas tias que já chegam falando bobagem, ele vai botar seus certificados na parede. Falei, cara, que eu vou gabaritar esse troço. Corta para a mulher louca que não dorme, que não sabe que você já fez tudo, que o curso de fulaninho de tal que ia te ensinar a fazer sua criança dormir, você já fez, a criança não dorme. Então, era uma piada comigo e compartilhando com essas 7 mulheres. Mas foi virando outra coisa. Você tentou aquela técnica de enrolar a criança no pano bem forte, assim, funcionou? O charuticudo, eles são bem recém-nascidos, funciona mesmo. Funciona, ajuda, né? Porque tem ali uma emulação do útero, né? Sim. Mas o buraco é muito mais embaixo. Claro. Isso é para os menorzinhos. E daqui a gente tinha um problema de 2 crianças. Então, a criança não dormia, acordava. E uma acordava outras vezes. Então, às vezes, você fazia coisas que não estavam no manual dizendo para você dizer, porque você só queria, pelo amor de Deus, que aquela criança voltasse a dormir, porque a outra já ia acordar. Sim. Então, são coisas que não cabem na aula de fulaninha de tal. Enfim, essa é a vida, né, que acontece. Claro. Pois bem. E aí, eu senti que estava dando caldo, eu comecei a escrever, mandei para algumas pessoas, gostaram, e aí eu comecei a pedir relatos. E, na pandemia, era tudo por áudio de WhatsApp, e aí eu pedi, minha madrinha, me conta aquela história de novo. Eu descobri, escrevendo, que eu sou uma boa ouvinte, eu me lembrava das coisas. E aí ia pedindo para as pessoas, e aí às vezes, coisas que aconteceram 20 e poucos anos atrás, que a pessoa começava num áudio super tranquilo, lá no 6º áudio, já chorando, assim... A potência desses sentimentos, né? Dessas emoções, como essas memórias não se gastam e tal. E eu comecei a sentir uma responsabilidade com o que as pessoas estavam me dando. E acabou virando um livro para além do que eu esperava, porque o Com Amor Mamãe, que é esse aqui, esse é meu primeirinho, editora Mente Aberta. Muito bacana. E esse livro também, a gente já está entrando na 4ª tiragem, são tiragens maiores dele, então esse livro tem uma aceitação muito boa. E ele é uma mulher que escreve cartas para a filha, no momento em que a filha acha que a mãe já está datada, ultrapassada, não sabe mais de nada, ela está ali no final da adolescência, início da vida adulta. No final da adolescência, a relação delas, que era super boa, se esgaçou. E essa menina briga com a mãe, bate a porta e diz que vai para São Paulo fazer um curso de cinema com um namorado que é muito louco, que é o terror da mãe dela, esse namorado. Só que ao invés de
bancar a louca e correr atrás dessa menina, ela começa a escrever cartas, contando para ela as coisas que ela não sabe, sobre ela e sobre essas tias que ela nada a ver, da turma do peito, essas mulheres que ainda se encontram para falar de suas plásticas e tal, para falar de seus netos, enfim, os filhos todos crescendo. E aí, essas cartas, elas são uma busca de reconstrução da relação com essa menina, mas elas vão se tornando, no passar do tempo, com uma busca do reencontro daquela mulher. Que mulher que sobra quando meu filho já cresceu e toda aquela energia que eu depositei nele, eu não tenho mais para onde canalizar? Quem sou eu? Como é que eu fico? Sim. Aquela mulher que olha para a mãe, percebe que a mãe já está fragilizada, idosa, e olha para a filha e vê que a filha já não precisa mais dela. É o tal do ninho vazio, né? Exato. E aí foi uma oportunidade de falar de muitas coisas. E vai nesse caldo aí, com muito humor, mas também... Ele é um livro sonso. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Ele é um livro sonso, porque você começa meio que dando risada, meio que... Daqui a pouco você pisou na casca de banana, tá chorando, não sabe nem por quê. Bom, o mais legal nisso tudo é que você calou a boca das pessoas de uma forma além do previsto, né? Que não só você conseguiu ler depois de virar mãe, como conseguiu escrever. Ah, sim. Né? Você foi além, né, sacanagem. Das maledicências, né? Então, ó, tomem, durmam com essa, certo? Outra coisa também que é interessante é que você, após ter seus filhos, né? Você, como acabou de relatar, passou por várias situações e tal, e aquela coisa assim, eu só queria que dormisse, eu só queria ficar em paz, eu só queria que a criança desaparecesse por um dia para ter um dia de paz. Você, né, nesse tempo todo, você parou pra pensar que sua mãe pensou as mesmas coisas a respeito de você? E minha mãe é muito engraçada, minha mãe é muito despachada. E agora ela tem uma visão muito terna da maternidade. Isso é uma coisa também que vai se estabelecendo ao longo dos anos. Quanto mais madura é a mãe, mais distante. O perrengue vai sendo esquecido. Vai sendo esquecido, exatamente. Vai sendo esquecido. E como a gente não teve uma relação difícil, muito conflituosa, nós somos uma família assim... que se gosta muito, muito funcional, então a gente não tem assim pontos de dizer, não, mas naquela época você era insuportável. Sim. Agora, ela tem um risinho de canto de boca muito irritante com meu filho, porque o menino é a minha cópia. Aí você pagar na parte boa e na parte ruim. Ela olha, ela se delicia, ela fala, eu conheci outra pessoa assim. Ela fala, você me fez tudo isso, minha filha, você me fez passar por tudo isso. É assim mesmo, acontece bastante. É aquela história, Ana Lu, é raro, mas acontece sempre. Mas acontece muito. E eu tenho uma teoria, não é nem uma teoria minha, seria até presunção da minha parte dizer isso, mas quando o bebê é muito pequeno, em geral, a mãe dorme muito pouco, né? E a gente converte a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, enquanto a gente dorme. Fato é que, se você me perguntar várias coisas do meu puerpério, várias coisas eu vou dizer assim, não lembro direito, não sei se foi com 6 meses ou que foi com 8 meses, porque vai ficando tudo meio borrado. E eu acho nebuloso, que isso é um artigo da natureza para você ter o segundo filho. Porque se você lembrar, meu amigo, de tudo que você passou no primeiro, eu não tenho o segundo, não. Agora, muito curiosa sobre a opção para esse seu primeiro livro, né? O Com Amor, Mamãe. Mostra a capa dele de novo para nós. Nós estamos nos anos 2020 blau, né? Por que essa opção de cartas com envelopes? Por que você não pensou em e-mails? Porque eu acho que tem muitos leitores que não devem nem entender muito bem o que é isso que está acontecendo. Parece que não, mas a molecada mais nova não faz nem ideia de muitas coisas, né? Eu sempre dou o exemplo da minha sobrinha, quando ela tinha uns... A minha sobrinha agora tá com 20... Não, essa tá com 18 anos. 18, 19. Quando ela tinha uns 12 anos, ela tava mexendo no notebook do pai dela e ela esbarrou num botãozinho e abriu a gaveta do CD-ROM. Ela tomou um susto quando a gaveta abriu. Ela perguntou, pai, o que é isso? Pra que serve essa... Por que saiu esse negócio? Ela não sabia nem o que era um CD ali, pra que funcionava aquilo ali, né? Por que essa opção de cartas com envelopes? Aí, eu vou contar a treta. Foi o seguinte, o projeto inicialmente, que era esse livro, O Clube da Mamãe que Sabia Demais, ele era basicamente o miolo da história do que está aqui. E aí, eu escrevi esse livro de maneira muito desavisada, desse jeitinho aí que eu te contei.
E uma amiga minha falou, Ana Lu, tá legal e tal, mas eu acho que você devia mandar para uma leitura crítica. Eu conheço uma pessoa muito legal, assim, falou de Liliane Prata, que é uma autora conhecida, recentemente foi finalista de Jabuti, inclusive. E aí eu entrei em contato com ela, ela aceitou fazer a leitura, e ela estava com um curso no momento. Aí eu falei, por que você não faz o curso enquanto eu leio seu livro? Aí fiz o curso, foi muito bom, inclusive. E aí, quando ela fez o retorno da leitura crítica para mim, ela falou, não, eu gostei do seu livro é bom. Quando eu estou lendo, fazendo leitura crítica, eu leio de uma maneira muito profissional, mas eu rio, eu me peguei rindo, eu me peguei querendo chorar, só que está faltando alguma coisa nele, porque o seu livro é um relato, é uma narradora que conta. Porque você não escreve uma carta dessa mãe para essa menina? Aí eu falei, não, vou fazer várias cartas. E aí reescrevi o livro todo, porque nessas cartas, o começo dessas cartas... não, você é para fazer mal feito, não me chama. O negócio é fazer bem feito. Eu reescrevi ele todo, mas isso foi fundamental para esse livro, porque ele ganhou um outro porte. Não só a questão de tamanho, porque é a mais irrelevante que tem, mas ele ganhou outro porte, porque quando eu decidi que ela ia contar essa história, aí já não era uma narradora de 35 anos, era uma narradora de 50 anos, de 50 e poucos anos, que já tem uma outra maturidade, um outro peso, vê as coisas sob uma outra perspectiva e trouxe outras reflexões para o texto, porque ela já viveu mais do que aquilo. Então, isso me deu uma profundidade mais legal. E na hora, eu nem sequer cogitei e-mail, nem sequer, porque as cartas, inclusive eu ainda tenho 2 amigas que eu mantenho alguma correspondência por cartas ainda hoje, a gente troca coisinhas e tal, e a gente até tem uma dinâmica, assim, do que a gente vai falar na carta, a gente nem fala no WhatsApp, deixa pra carta. E nem me ocorreu fazer em outro formato, falei, não, é carta. E aí eu encontrei essa menina que fez a ilustração, a Thaís Capuzzo, encontrei ela no curso de Liliane Prata, enquanto a gente fazia, ela pediu meu original para ler, gostou e resolveu ilustrar. Foi iniciativa dela ilustrar o livro. Legal. É um livro super bonito mesmo, a diagramação dele é bonita, ela foi pegando as ceninhas. A gente vai fazer agora um livro, viremos amigas para a vida toda, é uma das pessoas que eu mando carta. E aí ano que vem a gente vai lançar um livro infantil juntas. Eu escrevi o texto e ela está fazendo as ilustrações, e ela faz à mão, aquarela, tudo pinta, aquela cozinha, deixa secar, pinta outra cozinha, deixa secar. Ai, Thaís, isso aqui podia ficar mais centralizado. Lógico, vamos começar de novo. Pega folha em branco e começa. Eu já não queria pedir para mexer, às vezes queria uma correção, mas já não queria. E ela é super disponível. Bom, já que você tocou no assunto do livro infantil, quer falar um pouquinho sobre ele? O livro infantil, praticamente um spoiler, viu? Acho que eu não falei isso nem nas minhas redes sociais ainda. Maravilha. Gostamos. No começo desse ano de 2024, me pediram de encomenda um livro infantil. Eu falei, gente, nunca escrevi nada infantil, não sei escrever livro infantil. E aí fiquei nisso, e a moça foi tão gentil, falou, Ana Lu, pense melhor, se você precisar de uma ajuda e tal, que ela é uma autora que tem muitos livros infantis, eu ajudo, posso te dar assim. E eu tava de férias, nessa praia eu fico lendo. E aí eu fiquei assim com as coisas na cabeça, eu falei, caramba, pode ser isso. E aí eu sentei para escrever, num dia, acordei mais cedo que os meninos, sentei e escrevi o livro infantil. Isso, eu achei sensacional. Sem diminuir o trabalho e o mérito de ninguém, gente, pelo amor de Deus. Mas o Verdade de Papel, eu passei 2 anos escrevendo e reescrevendo. O livro infantil, ele saiu. Ai, que coisa maravilhosa. Tem uma música aqui no Nordeste, ela é mais conhecida. Natural. Saiu feito um quiabo, como dizia minha avó. Ótimo. Minha avó tinha os melhores dizeres do mundo. Aqui no Nordeste tem uma música que, não sei se aí vocês conhecem. Você usa os dizeres da sua avó nos livros? Tem que usar. Uso. Minha avó era riquíssima. E ela falava assim, quando a pessoa estava chique, ela fala, você está muito lorde hoje. Isso é maravilhoso. Aí tem uma música que é da época de minha avó, eu esqueci agora o nome da compositora, mas ela era tida como a rainha do Baião. Eu acho até que ela é carioca, mas ela fez mais sucesso no Nordeste. E aí tinha uma música que é, sabia ela na gaiola, fez um buraquinho, voou. E meus filhos gostam demais dessa música, a gente cantava antes de dormir. E aí, só que é uma música... Essas coisas, né, essa música é dos anos 40, dos anos 50.
E aí, ela é uma música que termina triste, porque a menina aprende o Sabiá na gaiola, e o Sabiá fugiu do terreiro, foi cantar no abacateiro, a menina responde de lá, não chora que eu... Ele responde de lá, não chora que eu vou voltar. O Sabiá foge, ele não quer ficar preso ali. Claro. Então, eu usei isso e criei uma história sobre isso. Uma história que fala que só existe amor quando se é livre para amar. Você não pode querer o amor de ninguém sem liberdade. E aí, isso serve para a criança num plano e serve para o adulto num outro plano. Sim. Né? Porque você só exercita... O amor, ele não pode nascer em outro território, onde não tem o respeito, onde não tem a liberdade, onde não tenha esse tipo de raciocínio. E aí o livro ficou assim, ficou legal. Aí pronto, aí eu falei, Thaís, vamos fazer junto? Vamos. E aí a gente está fazendo junto em parceria, e ano que vem a gente lança. Legal. Já tem uma data prevista para lançar ou ainda não? Eu lancei os meus 2 livros entre abril e maio, eu gosto. Eu gosto dessa data porque é quando os eventos de literatura do Brasil eles estão aquecendo, e aí você tem um ano inteiro de trabalho. Eu passei o ano inteiro fazendo o lançamento do Verdade de Papel. Viajei pra caramba esse ano. Aí agora, a final de novembro, as feiras vão encerrando, dezembro tem uma coisa ou outra, e em dezembro eu também já não estou nem mais afim. Sim. Mas eu acho ali, final de abril, maio, uma data bem boa para lançar livro no Brasil. Acho que a gente tem um calendário que ajuda. Sim. É aquilo, né? Vira o ano, aí o pessoal passou por Natal, Ano Novo, agora aí tem um monte de imposto para pagar, aí depois vem Carnaval, né? Antes do Carnaval, Brasil, fala de literatura, é ingrato. O Brasil não começa antes do Carnaval. Esse ano ainda é pior, né? Porque o Carnaval ficou para março, né? Para março, Então o Brasil vai demorar mais ainda para começar, né? Então, abril tá bom demais para esse livro. Tá ótimo. Eu falei para ela, você me entrega essas negócios. Porque esse último livro que eu lancei, ele não é projeto independente, né? Ele é de editora convencional, mas esse provavelmente, eu nem vou tentar, acho que a gente vai levar. Eu tenho acompanhado muito essa parte da escrita e, assim, da profissão mesmo, né? Da carreira de escritor. E eu sinto que o livro infantil, ele é bom de você fazer um projeto independente, ter os direitos do livro, trabalhar ele com mais liberdade. E o livro infantil tem, assim, tem uma área, um público muito grande para você atingir. Você pode entrar aí num desses projetos para ser adotado, né? Num desses dessas licitações do governo, né? Para ser adotados em escola. Então sempre tem uma. Nas feiras eles vendem super bem. Sim. Eu que vendo romance, nas feiras é difícil, mas eu vou porque eu sou guerreira, brasileira. Ô, Ana Lu, você falou para mim que já estava escrevendo mais alguma coisa, né? Que o último, o Verdade de Papel, não seria. E é óbvio que a gente quer ali um toquezinho ali, um detalhezinho. O que você está escrevendo? O que você está aprontando? Eu sou tão maluca que eu já estava com título, com tudo, e me controlando para não começar a escrever, porque o Verdades é um livro em que eu aposto muito, e a editora também está apostando muito nele. Então, a gente fez um acerto, eu fiz toda aquela que chama turnê de lançamento. Olha que lindo. Fiz a minha turnê de lançamento. E aí, enfim, gastei muita energia mesmo. Toda Lorde. Muito Lorde. Minha avó, essa altura, estaria dizendo isso, com certeza. E aí, imagina, eu tenho um trabalho de 40 horas, os meninos, eu trabalho em home office, isso me facilita a vida. E complica também em alguns momentos. Sim. Mas já tinha muita coisa, mas eu estava com muita vontade de escrever. Eu falei, não, até a Flip, até Paraty, eu não vou começar a escrever esse livro para eu não embolar meu meio de campo. Mas foi chegar da viagem da Flip, menos de uma semana depois eu já estava escrevendo A Inventariante. Será o próximo livro. E o negócio, um livro com o outro, eles têm pouquíssima relação, até a maneira, até o vocabulário, até a maneira... Até o tipo de narrador, o tipo de projeto, é tudo diferente. Eu acho que isso é uma das coisas que me movem na literatura. É a possibilidade de você sempre tentar o diferente, sem precisar mudar tudo ao seu redor. Você só precisa escrever de um jeito diferente. E agora é a história de uma mulher, a Inventariante vai ser a história de uma mulher que teve uma vida afastada do pai, porque a mãe se separou do pai, ela era pequena ainda, esse pai some, assim, aquele pai ausente que ela vê em lampejos durante a vida. E essa ausência desse pai acaba conformando quem ela é também. Só que quando ela já está adulta e já não precisa mais da mãe para fazer essa mediação, o pai começa a se aproximar dela. E eles estão ali encontrando alguns pontos, algumas interlocuções, quando ele morre.
E aí ela é chamada para ser... Ela fez um curso de Direito, que ela acabou não Cuidado pra não trabalhando dar com muito spoiler, hein? Direito e tal. Não, isso tá Isso é dado. logo na cara. Tá. O primeiro capítulo é o velório, o sepultamento. Ah, tá. E Então já tudo tem bem. uma Então não é coisa ali spoiler. mordaz, ácida. Eu estou tentando essa voz, ela é em primeira pessoa, com fluxo de pensamento, não o tempo todo com fluxo de pensamento, mas em vários momentos. E ela é aquela pessoa que usa o sarcasmo como arma da vida. Então ela olha para as coisas com esse sarcasmo. É um texto assim que tem um fel, tem uma maldadezinha ali. Ela não é uma personagem certinha. Ela é uma pessoa que tem todo esse pensamento de esquerda e tal, mas teve um marido esquerdomático que deu super errado. Uhum. Então ela faz algumas meia-culpas também a respeito das decisões da vida dela. E ela é isso. Ela vira inventariante desse processo, só que o pai dela era um cara muito vida louca. Ele era um professor de engenharia da Federal aqui da Bahia, e ele era muito boêmio, era muito farrista, e era torcedor enlouquecido do Bahia. E as coisas vão chegando para ela a propósito desse inventário. Um recibo de quitação de um terreno, não sei das quantas, um possível sócio que dizem que ele era sócio de fulaninho, mas não estava. E ela precisa ir procurando para reunir esses bens, os ativos, os passivos desse cara, para poder fazer essa divisão e essas providências bancárias. Então, tem uma aplicação como beneficiário fulaninho, que você sabe quem é. Então, ela começa a conhecer o pai por essas lentes, dessas coisas que chegam para o inventário. A jornada dela é essa, é conhecer esse pai, sendo inventariante, tendo que receber essas coisas desse pai que ela não conhece direito. Mas é um cara que ela tem rancor, mas ela também tem saudade de uma coisa que ela sequer viveu de verdade. Ela, assim, a potência que poderia ter sido aquela relação e não foi. A inveja que ela sente do irmão, que convivia mais com ele. Muito, muito legal. Você sabe o que você tá falando aí? Tá me lembrando da história. Eu tava tentando me lembrar de quem que era, mas eu não vou lembrar. Eu converso com tanta gente que é tanta história misturada que acabo não conseguindo ligar. Mas aconteceu isso de fato, né? Um dos autores com quem eu conversei. Agora eu não me lembro se ele era autor ou se ele era cineasta, enfim. Ele falou que aconteceu exatamente isso com ele. Quando o pai dele morreu, mas isso na vida mesmo. Quando o pai dele morreu, ele viveu com o pai, né? A família nunca se desfez e tudo, mas quando o pai dele morreu, quando eles foram fazer esse levantamento de tudo, que ele foi descobrir que o pai dele era um dos membros de honra de uma escola de samba, não sei se era da Mangueira, alguma coisa assim. Tipo assim, que foi um cara que fez uma doação grande pra Mangueira. Quando a Mangueira começou, ele fala: meu pai odiava carnaval. Isso é muito doido, né? E ele foi um dos caras que ajudou aquilo a existir. Ele doou não sei quanto. Minha mãe nem sabia que ele tinha doado todo aquele dinheiro. Tava o nome dele lá na galeria de honra lá dos fundadores do negócio. Ele doou o dinheiro para fundar. A esposa de um primo, a gente estava fazendo um happy hour, e ela começou a contar uma história. E meu primo é muito falante, então normalmente na mesa quem fala mais é ele. E ela faz as intervenções, ela é muito engraçada e tal, mas fala pouco sobre ela. E nesse dia pegou dela falar, e eu falei, gente, mas que história legal essa? Peraí, que você vai me contar essa melhor. E aí guardei essa história, e aí já estou inventando. Da mesma forma que eu fiz com a outra moça, né? Eu peguei a ideia, o arco, a gente já fez entrevista com ela, tinha uma outra menina que eu conheço que está precisando praticamente fazer um inventário do pai em vida, porque ele está muito doente, precisa desses ativos para o tratamento e tal, só que era um pai também louquérrimo, patrimônio espalhado, coisa que não tá resolvida, tem imóvel, mas não tem escritura, essas coisas todas. E aí fui fazendo essa pesquisa, e aí estou traçando com outras coisas, a história vai se passar em Salvador. E tô misturando com outras coisas. E tô animadíssima aí para inventariante. Isso que é bacana, né? Eu ia fazer um comentário até sobre o Verdade de Papel, que, por exemplo, a história na qual, né, o livro se baseia ali, principalmente o começo, que é de uma pessoa que se auto-alfabetizou, né? Com certeza alguém pega o teu livro, lê e fala assim, nossa, nada a ver, como que a pessoa ia se auto-ensinar a ler, a escrever? E tipo assim,
Em algum momento do livro você fala que aquilo é baseado numa história real, ou alguma coisa assim, ou você chegou? Nos agradecimentos, não, nos agradecimentos. Porque, né, a pessoa fala, até parece. Aí quando vai ver, isso É, é baseado exatamente. numa história real. História É muito real. louco isso, né? Não, é isso que me chamava tanta atenção nessa história, porque é muito improvável. Sim. Você está num lugar em que ninguém à sua volta sabe ler. Ninguém. O pai era um bronco, um trabalhador rural, que podava pé de cacau, fazia aquela coisa de trabalhador rural. E a mãe, uma dona de casa, que chegou a tentar aprender a ler, na época do Mobral não conseguiu, tinha essa cartilha. Mas, assim, algumas mentes são realmente privilegiadas, né? Claro. Essas pessoas são fora da curva, conseguem fazer coisas fora da curva. Claro. E aí, o bom de pegar a história de Sil é que eu via como que é uma coisa que é muito bom para a personagem, quando a gente consegue perceber isso na vida real, como as experiências que a gente passa marcam muito a gente. Sim. E vão resultar em comportamentos lá na frente, comportamentos positivos, negativos, as limitações que você se coloca, problemas com a sua autoestima, posições de risco em que você se coloca, porque você normalizou aquilo, né? Sim. E isso para o personagem, ele traz uma carga ali de complexidade, de verossimilhança, que pega o leitor, fala, não, isso aqui, essa pessoa pode existir. Porque você pode fazer um livro, uma história que se passa em Marte. Mas se no pacto ficcional ali com o seu leitor aquilo faz sentido, pode tudo, né? Pode tudo, claro. Desde que faça sentido ali naquele universo que você criou. Mas eu conto direitinho como ela fez. É o momento mais cativante do livro, na minha opinião, na verdade, é essa parte dela criança. Porque o livro começa com ela adulta, muito pé da vida, porque ela passou por um PhD em Oxford, e o Brasil, na época, tinha cortado as linhas de pesquisa. Aconteceu. Já sabemos em que época que época isso estava acontecendo, então ela não tinha dinheiro para ir. E ela recebe uma proposta de uma grande empresa de celulose para voltar para a região de onde ela saiu e instalar uma escola modelo rural, que é o projeto que ela defende, mestrado, doutorado e tal, né? Muito, muito Paulo Freireana, ela e tal. E aí ela está nesse dilema, se vem, se não vem, quando o livro, logo no começo, ele começa a cortar para o passado. E aí fica um capítulo do passado, um capítulo do presente. E eu queria fazer a dualidade entre essa menina muito solar, que é a Rita criança, essa menina inventiva, que se fez normalista e professorinha, que ela inventava... É muito engraçada a cena dela com os outros meninos, porque ela fingiu a autoridade que ela não tinha, ela era só uma criança como aquelas outras crianças, entendeu? E os irmãos dela brigando e tudo mais. E como é que aí muda para o capítulo da Rita adulta? Uma pessoa pesada, uma pessoa rancorosa, muito crítica a respeito de tudo. E você sente que aconteceu alguma coisa, que precisa ter acontecido alguma coisa para aquela menina solar ter se transformado naquele dia de chuva, aquele dia nublado. E aí a gente vai alternando até um determinado momento em que acontece um fato que dali segue um fio e vai até o final. Mas eu achei interessante ficar trocando esse passado e presente dela. E eu escrevia assim. A história foi tão... Eu pensei que para mim, no final, isso não faz sentido. Você vai escrever toda a história dela pequena, e aí depois você vai cortando e vai enxertando os outros capítulos. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu vou escrevendo linearmente na minha cabeça, né? Não, a história não é linear, mas na minha cabeça é, né? O que dá maior trabalho, porque você tem que voltar muito para pegar os ganchos, né? Às vezes você vai criar gancho que você não botou no lugar. É porque você disse que demorou para escrever o livro, né? Mas a dica é: escreve o mais rápido possível para não ter que ficar lembrando, né? Para ter que ficar voltando. Não, demorei, porque eu tenho pouquíssimo tempo diário para escrever. Dentro desse formato aí. Claro. Trabalhar 40 horas para o Estado, 2 filhos, não sei o quê, eu escrevo 1 hora por dia. Tá certo. Muito bom. Bom, infelizmente, chega aquele momento, né, que todo mundo fica triste. Gente, eu nem percebi. Passou rápido, né? Nossa, muito que delícia! Interessante. As obras muito interessantes, até que ainda está por vir. Então, como o seu último ato nesse episódio de hoje, Ana Lu, faça o seu jabá muito bem feito. Onde que a galera encontra as suas obras? Vamos boa. Coragem. Então fala tudo pra gente. Se é direto contigo, se tem no site da editora, se tem na Amazon, se tem em outros lugares, enfim. Faz o jabá com capricho aí.
Bom, começando pelo começo, com Amor, ambos vocês podem adquirir comigo por direct, que aí eu consigo mandar com dedicatória. Autografado, gente, é mais Autografado, bacana. é mais bacana. E o Com Amor, ele tá na Amazon, tanto na versão física como e-book, mas também tá no site da editora Mente Aberta. Inclusive, nesse momento, o Black Friday está com desconto, mas quando formos ao ar, não estará mais. Sim. Mas, enfim. E aqui, o Verdades, ele tá na Amazon também e tá no site da editora Urutau, que é uma editora, inclusive, muito bacana, tem muitas obras boas lá. Fica a recomendação até para dar uma zapiada lá dentro e ver. Sim, o Urutau é muito conhecido. É muito boa. E aí pode ser comigo também. Nesse momento eu tô sem, mas já tô recebendo. Eu tô tão encantada com esse negócio dos livros esgotarem, a gente tem que pedir mais. É bom, né? É bom. Uma sensação boa, que infelizmente no Brasil não são muitos autores que têm essa sensação, né? De esgotar e pedir mais. Mas quando acontece é muito bom. Bom, eu quero agradecer demais a presença da Ana Lu para bater esse papo com a gente hoje, esse episódio especial gravado, certo? Quero agradecer a galera que está assistindo na estreia, e a galera que vai assistir depois também, porque fica aí no YouTube, fica gravado. Não se esqueçam, eu sei, é chato, mas eu tenho que falar. Like, se inscreva no canal, acione notificação, aquela coisa toda. Segue lá no Instagram, @Clube do Leitor BR. Segue o Instagram da Ana Lu também, que está embaixo do nome dela durante todo o episódio. Não é possível que você não viu, mas se você, assim como ela, estava com as lentes embaçadas do óculos, eu vou falar para você, é Ana Lu Leite, escritora. Tudo junto, bem fácil, tá? Ana Lu Leite, escritora. Não tem 2N, não tem 2L, não tem 2T. É do jeito mais fácil possível. Muito obrigado. E minha mãe, que é professora de português, não deixaria. Botaram Ana Lu com acento. E ela fez loucura no cartório. Enlouquece. Não pode, você já viu o urubu terminar com acento? Muito Esse bom. livro terminado com U não tem acento. Não tem. Bom, e claro, as últimas palavras são tuas, Ana Lu, para encerrar esse episódio de hoje. Gente, só agradecer pela participação. Eu gostei demais, eu não senti o tempo passar de maneira nenhuma. E agradecer o trabalho que vocês fazem, porque o trabalho que vocês fazem é incrível e é super importante. E, recentemente saiu a pesquisa, né, sobre leitores no Brasil. Sim. A gente sabe como é desafiador trabalhar com literatura no Brasil de hoje. Vocês fazem isso lindamente, dando esse destaque para os autores nacionais. Então, agradecer a vocês, porque sem esse tipo de movimento, realmente, as coisas ficariam inviáveis. É isso aí. A gente que agradece. Gente, até a próxima. Um grande abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.